Eu não tenho, né? Vamos lá. Ó, estamos ao vivo, então, tá, Marcelo? Eu falava assim que feliz de quem tem cabelo para arrumar, né? Porque eu tinha uns poucos cabelos e eu tratei de tirar o resto que tinha, porque, pô, indecisão, né? Aquela coisa, tem cabelo ou não tem cabelo? Então, agora eu sei que não tem cabelo, definitivamente. Mas, Marcelo, olha só, vamos de novo, agora a gente vai por uma outra plataforma, a gente fez uma live ontem, né, no Instagram, o pessoal mandou pergunta pra caramba, a gente postou aqui no YouTube, e agora a gente vai pelo YouTube para dar continuidade nisso aí. De antemão, eu já quero te dizer, Marcelo, que eu conversando com alguns amigos meus, que tem contato com o pessoal do governo do estado, eles até me perguntaram assim, tá, mas aí tu tem dado técnico, como é que tá isso aí? Porque eles, através de deputados, enfim, que conseguem fazer esse protocolo chegar às mãos aqui do governador Moisés, né? Então, assim, eu tô bem animado com isso aí, sabe, Marcelo? Dei uma lida um pouco mais, ontem, eu juro pra ti que ontem foi o dia na live que eu entendi mais a questão do protocolo, me perdoa que eu sou meio burro com essas coisas, né? Mas ontem eu entendi mais o que de fato é a proposta. Muitas pessoas, clientes meus, alunos meus dos cursos, estão me pedindo, né? Tá, onde é que está o passo a passo? Onde é que está a diluição? Onde é que está e tal? Eu digo, galera, segura aí, né? Porque assim que a gente tiver essas coisas mais, né, enfim, organizadas, a gente vai disponibilizar, né? Então, Marcelo, te apresenta de novo aí, bora lá. Segunda-feira vai sair muita coisa. Segunda, terça-feira, eu estou aguardando realmente. Hoje tem um amigo, uma pessoa que foi de uma enorme generosidade, gentileza e assim dignidade, né? Tendo uma visão realmente de que isso não é só para uma pessoa, não é só para a nossa classe farmacêutica, não é para os profissionais de saúde. É para toda a população, é para o povo. Ele falou bem isso ontem, é para o povo. Então, ele hoje, ele está almoçando com o ministro Mandetta hoje, para apresentar o protocolo, no dia de hoje. Olha, aleluia, vamos que vamos. Porque o encontro com o ministro era na quinta-feira, e ele saiu o voo saía do Rio de Janeiro, um voo direto para Brasília, e esse voo atrasou porque o aeroporto estava caótico. E quando ele me ligou já era de tarde, ele estava em Campinas, porque o voo que conseguiu foi para Campinas, e ele estava em Campinas e no horário que começaria a reunião com possivelmente aí esse encontro com o Mandetta. Então, as coisas acabaram não acontecendo, mas vão acontecer ainda. Vão acontecer porque isso é em benefício da população, né? Toda, né? E assim, né, Marcelo, como é que eu vou te dizer? Ontem, eu te confesso que eu fui dormir e fiquei pensando, né? Porque aquilo que você falou é extraordinário, né, Marcelo? Porque a tua proposta, ela vai exatamente no meio, né, desse dilema que a gente está vivendo, né, dessa interpolação que a gente está vivendo de novo, esses extremos que a gente está presenciando. E a tua proposta, ela é extraordinária porque ela vai no meio, ou seja, nem trancado em casa, né, e nem a aglomeração na rua, mas instrução. Eu vejo que tu falou um negócio na live ontem, Marcelo, que eu vejo assim, que é o que muito está faltando. Tipo assim, as pessoas não sabem o que fazer. Então, essa coisa assim, só ficar em casa, eu até comecei a fazer um vídeo aqui falando sobre esse negócio do só ficar em casa. E as pessoas, acho que elas não entendem a dimensão do só ficar em casa, a dimensão do fica em casa. Inclusive a questão, por exemplo, assim, eu tenho um médico amigo meu, que eu até, se eu tivesse combinado melhor, eu tinha até, de repente, até colocado ele na live também, sabe? Eu acho que agora ele tá correndo e tal, mas nada nos impede de repente, fazer uma outra live, convidar ele, né, como médico, enfim. Sim. Ele até fez um projeto muito bacana. Esquece da Daiane que você falou, hein? A Daiane então, farmacêutica, não esquece dela. Acabei não conseguindo falar com a Daiane, tá, Marcelo? Mas eu vou atrás disso aí. E eu falei o seguinte, que até esse médico compartilhou comigo, que, por exemplo, assim, as pessoas ficarem em casa, ficar em casa mesmo, tipo assim, mesmo diante de alguns sintomas de gripe, de resfriado, né? E o que está acontecendo? A galera está sentindo cara, entupiu o nariz, o cara já se desespera e corre para o posto. Aí o que acontece? Um exemplo, né? De jeito nenhum. Uma hipótese, ou das duas uma, ou ele não está infectado, tá? Só um resfriado, tanto quanto tantos resfriados a gente teve durante a nossa vida, e ele chega lá e volta para casa infectado, porque ele vai estar numa fila com mais gente e a possibilidade de se infectar é grande. Ou ele está infectado, chega lá e infecta mais um monte de gente. Então, essa consciência de saber a hora certa de sair de casa, e tu traz uma proposta que é o estar em casa, mas com os cuidados, né? Em casa, com os cuidados quando sai de casa, porque a mais pura verdade isso, tanto que está tendo pessoas infectadas em casa, né? Porque não tem, como tu falou ontem,
deu o exemplo ali da questão do laboratório ali, né, da quimioterapia, que, poxa, tem todo um processo. Então, acreditar que você está imune pelo fato de não sair de casa é uma bobagem, né? É uma bobagem. Então, eu creio, assim, que essa proposta, ela vai decolar, tá, Marcelo? E no que depender de mim, cara, tu conta comigo, assim, totalmente, sabe? Eu fui correr, fui dormir, sabe que hora era na madrugada, para conseguir editar aquela live, o meu áudio, principalmente, ficou bem ruim, né? O teu áudio ficou maravilhoso, que é o que interessa, tu entende? Assim, e agora estamos aqui de novo, eu quero acionar o Dr. Charles, porque ele começou um projeto muito bacana no prédio dele, inclusive ele saiu uma reportagem com ele lá no principal jornal do Rio Grande do Sul, falando sobre a atitude que ele teve de cuidar das pessoas no prédio que ele mora. Isso já despertou um gatilho numa outra médica, que é uma colega que também começou a fazer isso. Então, isso é muito legal, né, Marcelo? Porque isso está além de esquerda, de direita, sabe? Eu acho que está precisando isso, né? Está precisando isso, Marcelo. Exato. Olha, é o que eu disse ontem para você, ter falado, estou há um mês e meio falando, estou desenvolvendo esse protocolo aos poucos, mas tem mais de mês já que eu falo sobre isso, e estava muito solitário aqui, né? Porque é muito difícil ganhar uma audiência e que as pessoas entendam. No início, quero te dizer que eu fui até ridicularizado, porque as pessoas, para quem eu falei, achavam que eu estava exagerando em algum ponto. E realmente, assim, eu estou indo ao ponto certo, aonde precisa realmente ser feito o combate ao coronavírus. Porque nós temos aí já dados de pessoas, como eu disse para você, totalmente isoladas, em confinamento, pessoas idosas, na Itália e na Alemanha, e que, se o isolamento pura e simplesmente resolvesse, elas não poderiam desenvolver a Covid-19. E essas pessoas apareceram com Covid-19. Então, o que as pessoas esquecem, estão esquecendo, estão todas muito preocupadas na questão da transmissão pessoa a pessoa. Mas o grande segredo para a propagação desenfreada desse vírus, desse coronavírus, que é um beta-vírus, é exatamente a sua capacidade de resistência fora dos hospedeiros. Ele sobrevive até 9 dias. Eu tenho dados científicos, dados de um trabalho científico alemão que diz isso, são até 9 dias, dependendo da superfície. É claro que o cobre, por exemplo, exerce uma atividade desinfetante naturalmente, assim como o sol. Eu tenho uma mesa aqui de granito, e essa mesa de granito, que bate sol direto, eu medi, vai a 78 graus ali com sol, uma insolação direta. O vírus vive até 60. Então, a 78, em poucos segundos, vai matar o vírus, entendeu? Então, assim, nós temos vários desinfetantes aí naturais, o sol é um deles, né? Entende? Então, dentro da casa da gente, não tem nenhum lugar, a não ser que seja assim, colado na sua geladeira, em alguns aparelhos, né? No ferro de passar roupa na hora que estiver passando a roupa, não tem lugares com temperatura abaixo de 60 graus. Nos hospitais também, ainda mais hospital refrigerado, ainda mais com o chegar do inverno. Nós estamos nos aproximando cada vez mais do inverno. Nós vamos ter uma crise tão intensa, porque estamos conjugando um período de H1N1, influenza, o coronavírus e dengue, zika e chikungunya. Nós estamos com tudo junto, assim. O ciclo da H1N1 na China aconteceu antes, o nosso está acontecendo junto. Então, isso vai ser, assim, bastante problemático. Mas as pessoas precisam tomar consciência que, em função dessa enorme sobrevivência do vírus, quando forem comprar comida, porque a prioridade é a comida, em segundo, os medicamentos, ou outras coisas, né? Papel higiênico, então, papel higiênico é importante. Essas embalagens que estiverem trazendo para dentro de casa, se não forem desinfetadas, as pessoas vão trazer o vírus para dentro de casa, com as embalagens, com as frutas, por exemplo, compra fruta lá no mercado, alguém coloca as frutas ali, nas gôndolas, né? Alguém repõe, empilha tudo bonitinho, né? Será que essa pessoa está com coronavírus? Porque fica assintomático, 7 a 10 dias assintomático, transmitindo, mesmo que seja uma carga viral pequena. Só que uma carga viral pequena, e olha que dados importantes, por isso tem que conjugar uma enormidade de informações. Um trabalho australiano que demonstra que um toque de 5 segundos numa superfície, que é isso que eu fiz aqui agora, 5 segundos, ó, é capaz de fazer uma contaminação, de você
remover uma carga viral de 35% do que está ali onde você tocou. Então, quando você toca numa fruta, sim, você, ao fazer estoque, essa pressão, 35% da carga viral daquele local, em 5 segundos está na sua mão. Se for mais de 5 segundos, apoiou, às vezes está segurando e tal, pode ser mais. A pessoa está contaminada. E daí para frente ela vai se auto-inocular, colocando a mão na boca, no nariz ou nos olhos, ou em algum alimento que vai colocar na boca para comer sem ter lavado a mão antes. Marcelo, olha só, aqui o Ederval está perguntando ali se o protocolo já está disponível. E assim, várias pessoas me perguntaram, tá? O que eu imagino, assim, eu vou dizer, eu vou agora me colocar no lugar dos meus alunos, clientes e pessoal que me acompanha. Eu tenho esse negócio impresso, porque o Danilo também perguntou assim se isso. Não, mas como é que. A gente vai ter isso impresso? Olha, como é que vai ser isso aí? Isso, olha só, o protocolo é um conjunto de medidas, e o que é importante, assim, nesse momento, eu estou escrevendo agora e vou te falar. Na semana que vem, eu já vou soltar o material, que é o material que foi enviado para o ministro da Saúde. Não foi colocado no grupo ainda, por questão até de que isso fosse ser colocado na mão dele de uma forma... porque até o material para o ministro, porque eu me esmerei, me dediquei, por falta de tempo, né? Eu tenho virado noite, me alimentado no horário que dá, porque é muita coisa para fazer, né? Deixei meu trabalho de lado completamente, estou em isolamento e me dedicando a isso aqui, sabe? Então, esse material, na semana que vem, segunda, terça-feira, eu vou estar lá no grupo do Telegram, que é onde concentra tudo. No Telegram, tendo instalado o Telegram, é só buscar pelo grupo Ciências Farmacêuticas, tudo junto. Ou então o canal Coronavirose. A pessoa se inscreve lá, entra para o grupo, vai ficar recebendo o que vai acompanhando. Estão postando lá. Esse grupo se destina fundamentalmente a essa causa humanitária, que é de disseminar esse conhecimento de como fazer essa barreira química para limitar o vírus fora das suas casas, no ambiente hospitalar, para proteção dos profissionais de saúde, para proteção de outras pessoas que vão às unidades básicas de saúde e ao hospital também, para proteger com essa barreira química os entornos dos supermercados, das farmácias que estão abertas e tem aí um afluxo de pessoas, as estações de transporte público, enfim, para ensinar como fazer barreiras nesses locais. Então, o que o Brasil precisa ainda não está sendo feito. E é o que eu propus. Soluções antissépticas e desinfetantes baratíssimas, porque nós precisamos fazer isso em larga escala. É preciso lavar as ruas no entorno desses locais, pulverizar com bombas costais de 20 litros, é o que eu tenho proposto, e com soluções extremamente baratas e acessíveis. E Marcelo, olha só, a Shelly é uma cliente minha aluna, minha amiga, enfim, né? E ela me chamou em inbox, né? Porque ela é uma das minhas alunas, então ela tem um contato ali. E ela me perguntou sobre a questão da diluição. Então, assim, eu até me perdoa, eu tô sendo insistente nisso, né? Mas o que eu senti falta, tá? A minha esposa até comentou isso. Assim, tá, mas onde é que tem um passo a passo? Onde é que tá impresso? Onde é que eu posso imprimir? Onde é que eu posso baixar? Onde é que tem um download? Então, só para eu entender, tu está esperando uma posição do Ministério da Saúde para então disponibilizar esse material. Como é que está isso aí? Só para me entender, né? Eu e o povo, né? Não estou esperando. Estou esperando a posição do Ministério da Saúde para divulgar o material que foi para o ministro, só por uma questão, assim, no internet, como que é isso? É uma apresentação que foi feita para ele. Realmente, ali está mais organizado o material. Mas tu que eu criei o grupo, e todas essas informações estão picadas. E se a pessoa começar a ouvir os áudios, ouvir os esclarecimentos que foram feitos ela vai entender o protocolo, porque o protocolo nada mais é que um conjunto de medidas a serem aplicadas para determinada situação. Por exemplo, no ambiente residencial é de um jeito, no ambiente hospitalar é de outro, mas é o mesmo protocolo. Quem entender como funciona, é preciso entender como funciona. Vai aplicar em qualquer lugar. A última aplicação agora que eu te falei é em relação às ambulâncias e viaturas da polícia e dos bombeiros. Eles carregam pessoas ali. Então é preciso desinfetar com essas soluções antissépticas e desinfetantes essas viaturas, as maçanetas onde a pessoa toca e tal.
E essas formas, dessas soluções, desses produtos, estão disponíveis no grupo, e, além disso, com esclarecimentos do que tem que usar de veículo, como prepara, todos os esclarecimentos já estão lá. Só que está tudo solto, são áudios, são postagens, assim, aleatórias, e agora sim, porque não tive tempo, porque você imagine, você tem uma ideia, você querer passar isso para todo mundo, e o grupo não vai, eu estou com 400 e poucas pessoas só, falando em termos de Brasil, é muito pouco. E agora começou, assim, muita gente a disseminar, então estou tendo muita demanda de pessoas que vêm tirar dúvidas, eu estou pedindo ajuda de voluntários, quem tiver aí, se for profissional da saúde ou não, que quiser vir para o grupo, aprende o protocolo rapidinho, é questão de 20 minutos, a gente implantou, por exemplo, na prefeitura de Patrocínio do Muriaé, o prefeito Paulo Aziz entrou em contato comigo, colocou a secretária de saúde, Fernanda, e também o médico, doutor Ricardo, para aprender o protocolo. A gente, por videoconferência, passou, eles estavam lá com 3 litros de álcool gel no hospital, sem ter onde comprar, uma cidade pequena, e agora eles têm as 4 soluções que eu estou propondo, e a cidade agora, vamos dizer, está com um hospital devidamente preparado com os antissépticos e desinfetantes corretos, já sabendo que há antissépticos e desinfetantes que não têm efetividade contra o coronavírus, e, infelizmente, o protocolo da grande parte dos hospitais brasileiros é utilizar os compostos quaternários de amônio, e esse produto não tem efetividade contra coronavírus. Então, olha a necessidade urgente que os farmacêuticos e a equipe multidisciplinar de saúde dos hospitais precisa fazer nesse momento, alterando o protocolo que contenha compostos quaternários de amônio. Tem que usar essas soluções que eu estou dizendo, sabe? Que são as efetivas frente aos coronavírus e a esse novo coronavírus. Porque o pessoal me perguntou, né, Marcelo, assim, alguns farmacêuticos, que é um assunto que eu não domino, enfim, né, mas eles perguntaram muito sobre essa questão da diluição. Então, o que eu vejo? Eu vejo que talvez algumas farmácias que estão te acompanhando, talvez não estejam ainda já implementando esse protocolo, porque talvez estejam esperando uma direção, né? Tu falou sobre a Povidina 25%, falou ontem, né, falou sobre o peróxido de hidrogênio e tal, mas assim, mas todas as formas, todas as numa expectativa estão... E com esclarecimentos de como preparar. Está tudo isso lá. Quem se dedicar a investir um pouco de tempo ali para ver como que é, eu digo que soluções são que eu preconizo e que estão validadas com base em evidências de testes e ensaios feitos frente aos coronavírus da SARS e da MERS, que tem uma estrutura de encapsulamento lipoproteico bastante semelhante ao novo coronavírus. É de se esperar que esses antissépticos e desinfetantes tenham eficácia contra o novo coronavírus, com certeza terão, porque foram testados exatamente frente ao coronavírus, né? E nessas concentrações. Então, assim, eu digo assim, com conhecimento, fui professor da disciplina de tecnologia farmacêutica na Universidade Federal de Juiz de Fora e lecionava exatamente aulas de antissépticos e desinfetantes, né? Então, digo que uma das soluções é a povidina iodada, que é super fácil qualquer pessoa conseguir no país inteiro, porque as farmácias e drogarias vendem a povidina iodada a 10%, frascos de povidina iodada, que é a PVPI, ou polivinilrolidona iodada, a 10%, e basta diluir a povidina dessa concentração de 10% 40 vezes. Seria uma medida dela mais 40 de água. Se a pessoa fizer usar um copinho pequeno, é um copinho dela, até para falar para a população, as pessoas têm pedido para falar de uma maneira simples, né? É um copinho, ou como o frasco vem com 100 mililitros, você toma 25 mililitros, dilui 40 vezes, vai obter 1 litro, né? Então, seriam um copinho de 25 de povidina iodada, mais 39 copinhos de 25 ml, que totalizariam aí 975 ml, vai estar com 1 litro da solução de povidina iodada. Atenção, a povidina iodada, pelos dados de testagem, ensaios frente a coronavírus humanos, ela tem uma capacidade de redução logarítmica das partículas de vírus ativos. O que significa? Que ela é eficaz em 15 segundos, sendo que o álcool gel a 70
tem a mesma eficácia em 60 segundos. Ou seja, ela age, faz o mesmo serviço que o álcool gel em 15 segundos. Então, se você, por exemplo, eu recomendo essa polivinilpirrolidona iodada, porque as pessoas têm que ter noção do que é o protocolo. O protocolo é instalar uma barreira química. E o que é isso? Você tem um ambiente da sua casa, isolado, né, por portas, paredes, portão, tal. Quando alguém entra de fora, seja um membro da sua família ou alguma pessoa alguma visita, que espero que não recebam ninguém nesse momento. Melhor não. Pois é. Se vem alguém de fora, essa pessoa tem que entrar dentro do protocolo. Tirar o sapato, vai colocar esse sapato numa cuba com 1 centímetro a 2 da solução desinfetante, que pode ser a povidina iodada. Entende como que é? 1 minuto ali, para desinfetar todo o solado. Se puder, passar também um pano no calçado e pronto. Quando entrar com a roupa, eu estou fazendo isso aqui. Se você não tiver contato nenhum com alguém que tenha espirrado próximo e tal, porque se você tiver alguém que espirre próximo de você e essa pessoa está infectada, eu tenho dados aí de que no espirro, as gotículas maiores, que são de até 5 micra, elas viajam a uma distância de até 1 metro. 1 metro e alguma coisa. Poxa vida! Mas a partícula grande, a de maior de 5 micra. Só que quando a gente espirra, você já deve, todo mundo sabe disso naturalmente, talvez até pelo seu próprio espirro. Há a formação de um aerossol com partículas, gotículas mínimas. Essas gotículas menores que 5 micra, tem dados de pesquisas em relação a isso, que elas viajam até 4 metros. 4 metros na altura do seu nariz. Então, essa recomendação, por exemplo, olha, fica a 2 metros de uma pessoa e tal, não vale para o caso dela espirrar e você está a 3 metros, por exemplo. Então, se você teve que sair à rua para comprar o alimento, voltou para casa, acha que teve num ambiente com muita gente ou um ambiente fechado, em que pode estar o vírus circulando, tire a roupa e coloque a sua roupa em imersão num balde, que aí eu recomendo outras 2 soluções, que seriam peróxido de hidrogênio a 0,5% e a solução de hipoclorito de sódio a 0,1%. Para a roupa basta essa. As soluções de hipoclorito de sódio eu tenho recomendado de 0,1% até 0,5%. Nas instalações hospitalares, ou se você for deixar na cuba para desinfetar o seu sapato e quiser essa solução da cuba com uma validade para vários usos, né, várias utilizações, não faça a 0,1%, faça a 0,5%, que vai ser mais forte, você vai ter uma reserva de cloro ativo para fazer ação por várias vezes, né? E alguns dias você depois usa o resíduo que está nessa bacia para lavar a sua garagem aqui, lava a minha garagem e tal, para pôr o que tiver de vírus ali para fora, né? Porque a gente há que pensar, Marcelo, com a circulação de pessoas, por exemplo, com o aumento de casos, vai ter gente na rua espirrando, vai ter gente cuspindo, né? Já está, né? Essas secreções caindo no asfalto ou caindo no cimento, se for num local que não tem o sol direto para inativar o vírus, essa secreção vai secar, vai virar poeira, isso vai para o ar, e tem que lembrar que o vírus pode estar ativo até por 9 dias. Então, Marcelo, é importante formar essa barreira em casa, né? Só eu não sei se isso aqui está na tua alçada, você responder, enfim, né? Mas o Danilo já fez algumas vezes a pergunta ali sobre se o Ministério da Saúde já autorizou a hidroxicloroquina. Eu só vou fazer uma parte aqui, porque eu vi num pronunciamento do Bolsonaro, numa das lives que ele fez ali, que parece que já está liberado, porém para casos mais extremos. Tu teria as condições de discorrer a respeito disso aí, ou não é muito a tua área? Olha, ele está perguntando aí se já autorizou o uso da cloroquina. Em termos de autorização de uso, te digo, é um medicamento antigo que já está isento de patente, qualquer laboratório pode fabricar. Então, hoje nós temos também o Ministério da Saúde, o governo brasileiro autorizou importações sem nenhuma alíquota de custo adicional para importação. Então, por exemplo,
esses produtos, a maior parte deles, eu digo como farmacêutico magistral, já fui proprietário de farmácia de manipulação, a maior parte dos sais vem da Índia, vem da Ásia, né? Então, por exemplo, se alguém quiser importar cloroquina, se não tiver no mercado brasileiro, pode ser que nos distribuidores tenham, as farmácias de manipulação podem fazer, as farmácias aqui na minha cidade tem. Então, não tem só o industrializado. E digo, não é um medicamento que precisa de liberação, porque ele tem liberação para uso, né? Autorização de uso. Já está autorizado há muitos anos, só que a finalidade de uso é como antimalárico e para uso em doenças autoimunes, né? Como lúpus eritematoso, né? Doenças reumáticas. Então, esse é o uso. E a restrição que a Anvisa fez de tornar esse medicamento sujeito à prescrição médica obrigatória é para que não haja possibilidade da população ir à farmácia comprar e, vamos dizer assim, detonar com estoque, que poderia estar realmente disponível para pacientes mais graves internados, né? Mas é uma substância que está no mercado há muitos anos, não existe restrição de uso, não há que se autorizar, ela está autorizada. Só que o protocolo terapêutico era para outra coisa. Sim. Nada impede um médico qualquer hoje, em qualquer lugar do Brasil, fazer uma prescrição de hidroxicloroquina, 500 miligramas, 2 doses de 500 miligramas, que é o protocolo que está sendo usado na China, né? Os protocolos para doenças reumáticas, né? Enfermidades reumáticas, seriam, por exemplo, para lúpus eritematoso, uma dose inicial de 800 miligramas e depois as doses subsequentes para um total diário de 400 miligramas. Vejam só que num tratamento de lúpus sistêmico e de doenças reumáticas, a dose seria de 400 miligramas dia. 400 miligramas dia. E no protocolo para Covid-19, que estão usando lá, 2 doses de 500 miligramas. A meia-vida dessa substância é muito longa, Ela é eliminada por via renal, secreção biliar, mas ela mantém por um grande período mesmo, a nível de concentração plasmática. Se você tirar o sangue da pessoa, eu te garanto, 2 meses depois vai ter da cloroquina. Então é um tratamento muito agressivo, creio que possa ser muito válido, mas é bem agressivo, ainda mais em associação aí com o antibiótico, né, a azitromicina, que tem sido cogitado como benéfico, uma ação sinérgica aí com a cloroquina, né, com a hidroxicloroquina. E digo que as pessoas, eu acho que ninguém quer passar por essa enfermidade terrível, que é altamente, assim, debilitante, e depois entrar num tratamento desse que é pesadíssimo para o organismo. Então, o melhor, eu digo que agora, nesse momento, né, porque eu vejo, infelizmente, assim, eu estava num grupo, eu falei muito com as pessoas, uma irresponsabilidade as pessoas estarem comemorando, né, que temos uma cura, temos uma salvação e não é preciso fazer mais nada. Não, nós precisamos focar no isolamento, é preciso esse isolamento. Está aí o exemplo da Itália, o prefeito de Milão disse que se arrependeu profundamente, porque ele fez uma campanha de que Milão não pararia, uma cidade de 1.300.000 habitantes, cidade italiana próspera, e que agora tem mais de 5.000 casos e com uma morte diária bastante substancial e um caos completo, né? Então, eu acho que nós temos que realmente focar no isolamento, só que é aquilo que eu disse para você ontem, e é o que eu passei para a pessoa que está apresentando isso no Ministério da Saúde. Meu convencimento. Hoje, no Brasil, temos uma sociedade totalmente polarizada e isso não resolve nada nesse momento. A polaridade para disseminar inverdades ou aumentos de verdades, então não é por aí que a gente vai resolver o caso. Então a gente tem que ser pé no chão e lidar com dados baseados em evidências. Bom, a seguinte situação, o isolamento absoluto, como tem sido propagado, olha, precisamos fazer um isolamento estrito absoluto. Não existe o isolamento absoluto. Por quê? Porque os profissionais de saúde estão trabalhando, porque os gestores do Estado, do governo federal estão trabalhando, né? Porque as pessoas ligadas às empresas alimentícias estão trabalhando para colocar
os alimentos para toda a população, então não existe o isolamento absoluto. Marcelo, e o que eu proponho com o protocolo... Sim. Tu consegue ver uma pergunta que tem ali? Tá com... Só para ver, porque o Dilamar fez a pergunta, está aparecendo para você aí. Não, pode concluir o teu raciocínio só para nós, né, que eu achei a pergunta dele bem técnica. Já vou responder da ciprofloxacina, tá bem? Então, assim, o que eu proponho é que o PADM, que é o protocolo de antisepsia e desinfecção massiva, seja aplicado em conjunto com as medidas de isolamento. E o que seria isso? O isolamento por si só, como eu disse, não adianta. Porque se a pessoa pega um alimento cuja embalagem esteja contaminada e traz o vírus para sua casa, vai se contaminar de qualquer forma. Então, é preciso associar a esse isolamento essas medidas de proteção, de defesa. E aí, como é parte do protocolo, todas essas pequenas populações que estão trabalhando, que são as de profissionais de saúde, gestores, não é? É preciso fazer medidas de antisepsia e desinfecção massiva no entorno desse trabalho e na entrada ao trabalho e na saída do trabalho, enfim, tudo precisa ser controlado. Então, por exemplo, se uma fábrica vai continuar funcionando, produzindo determinado produto, é absolutamente essencial ter uma desinfecção do ambiente externo, onde chegam as pessoas, os funcionários. Na entrada, todos passarem por desinfecção de suas roupas, desinfecção, trocar roupas, se for o caso, desinfecção do calçado, antisepsia das mãos e entram para o local de trabalho. Mesmo assim, eu digo que isso só não é suficiente, é preciso a testagem, porque uma pessoa assintomática, no meio de um monte de funcionários, vai contaminar todos. Então, atenção às pessoas, empresários, é a dica que eu ia falar ontem, acabou cortando o sinal do Instagram. Profissionais, pessoas, empresários, proprietários de farmácias e drogarias. Muita atenção na limitação de acesso do seu cliente aos produtos. Eu tenho recomendado que as drogarias retirem as gôndolas e que ficam os produtos. Estou trabalhando contra você agora, infelizmente, Fábio. Não, mas não, imagina, agora é a hora da gente subir, né, Marcelo? Imagina, não, tem que fazer o que é certo. Exatamente nessa área externa, né, das farmácias e drogarias. Se as pessoas vêm e tocam esse produto, ela pode estar contaminando a embalagem ali na sua farmácia, que vai contaminar os funcionários da farmácia ou outros clientes. Então, é preciso, nesse momento, deixar acesso limitadíssimo a qualquer produto que as pessoas possam tocar na farmácia, né? E, além disso, os funcionários das farmácias e drogarias têm que estar vigiando aonde que o cliente põe a mão. Olha, apoiou aqui no balcão para fazer um cheque, para pagar, ou veio e colocou os produtos aqui. Assim que saiu, desinfetar toda aquela área que foi tocada, ficar de olho, olha, aonde que está se movimentando, aonde que a gente vai ter que desinfetar. Por quê? Porque, imagine, empresas, farmácias pequenas, que tenham aí 15, 20 funcionários, se aparecer um funcionário infectado, ele vai ter um tempo em que não apresenta aí os sintomas clínicos. Nesse período, ele pode estar transmitindo para todo mundo, e é muito provável que numa empresa com uma pessoa contaminada, você tenha várias em muito pouco tempo. Então, é preciso realmente manter no trabalho também um distanciamento. Se você pega alguma coisa de algum colega, fazer logo uma desinfecção, evitar papel, tem tudo isso, gente. Então, porque imagina uma empresa com um funcionário infectado que infecta todo mundo. Vai parar. Vai ter que fechar as portas. Exatamente. Tu consegue responder a pergunta do Dilamar aqui, sobre o ciprofloxacino? Sim. Olha, eu ainda não entendi a questão, o motivo do uso da azitromicina, que tem assim um amplo espectro, mas não é específico para vírus, sabe? Então, assim, não tem nenhum dado em relação a ciprofloxacina também não, mas sei que estão testando, são protocolos experimentais de tentativa de redução da carga viral. Agora, uma coisa que sei e que realmente assim é bem efetiva e que as pessoas não têm falado, e talvez por isso o uso
aí da azitromicina e, quem sabe, da ciprofloxacina, seria possivelmente para reduzir a carga viral no material biológico, nas secreções e nas excreções. No caso, a azitromicina, talvez mais as secreções das vias aéreas superiores, e a ciprofloxacina a nível de excreções, né, nas fezes. Nós temos dados agora bastante relevantes, e está num protocolo chinês, que nós não estamos falando isso no Brasil ainda, importante estar falando sobre isso, que todo mundo diz, né, que o vírus se contamina se você der a mão para uma pessoa infectada, colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, essa coisa toda. Ninguém está falando sobre a contaminação fecal oral, que é extremamente efetiva, porque tem dados aí, trabalhos que mostram que existe uma carga viral de 35% nas fezes. Então, 35% das fezes carregam o coronavírus ativo. E isso foi uma das maiores causas de infecção e mortes de enfermeiros e técnicos de enfermagem, e digo para os colegas farmacêuticos, bioquímicos, das análises clínicas, quem me passou esse dado foi um colega meu, que foi colega de faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora, o doutor Giovanni Freitas, que trabalha em laboratório particular e também na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, no laboratório do hospital, e a sua preocupação que ele me apresentou das pessoas. Viram como é que a gente põe a mão na... É para tirar uma gotinha de suor, mas a gente leva a mão à face. Tem um trabalho feito com estudantes que demonstra que nós levamos a mão à face, 1/3 na boca, 1/3 no nariz, 1/3 nos olhos. 360 vezes por dia, umas 100 e poucas vezes em cada local desse da face. É onde a gente vai se contaminar, né? Mas voltando à questão da contaminação fecal oral. A grande preocupação do Dr. Giovanni Freitas, meu colega farmacêutico bioquímico, lá da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, da questão de como lidar com os exames clínicos dos pacientes, né? Porque há que se fazer exames, né? Há que se fazer exame de fezes e vários outros exames bioquímicos, lidar com material biológico que vem desses pacientes. Então, assim, é um grupo de risco, e esses profissionais, tanto os bioquímicos, biomédicos e também, no caso, seus auxiliares técnicos, né, de laboratório, precisam implantar o PADM, o Protocolo de Antisepsia e Desinfecção Massiva, que eu proponho nas suas rotinas de trabalho, para justamente formar barreiras químicas de proteção frente à possível contaminação a partir desses materiais biológicos. Perfeito. A Cristiane Celina, estava vendo os comentários aqui, tá, Marcelo? Sim, estou vendo. Ela perguntou, consegue ver aí? Consigo, estou vendo aí. Olha, nós estamos no outono. Você está aí na região sul, está em Florianópolis, né? Floripa, está calor aqui. Está em Floripa. Então, nós estamos avançando para o inverno. Então, a nossa situação aqui, com o avançar do tempo, a questão é totalmente ligada à sobrevivência do coronavírus. Quanto menor a temperatura, maior a sobrevivência do coronavírus. Então, realmente, quanto mais avançarmos, nós vamos chegar em algumas regiões do país, que são mais quentes, com certeza, vamos ter uma problemática maior em relação à sobrevivência do vírus. Mas não que a transmissão hospedeiro-hospedeiro seja efetiva também. Vejam a questão, por exemplo, do Ceará, que é o estado já o terceiro do Brasil em casos, né? E está lá realmente numa temperatura muito mais alta, e isso realmente não significa nada. Outra questão também é o seguinte: nós temos que estar alertas em relação a isso, né? Nós estamos ainda no início, é cedo para avaliar, mas a gente precisa estar dando atenção para esses dados, que é a questão do número de mortos. Está pegando, assim, o vírus tem uma mortalidade, letalidade significativa em pessoas abaixo de 60 anos, sendo que na Itália, por exemplo, a gente vê pacientes realmente idosos, né? Mas a verdade é que em países europeus como a Itália, a população idosa é muito grande, a nossa população é mais jovem, né? E outra questão também que tem que ser levada em consideração, que o vírus que surgiu em Wuhan, ele está
em constante desafio com o ambiente e com os hospedeiros, né, que ele realmente ele vai fazendo uma transmissão, pessoa a pessoa, então vai tendo contato com vários sistemas imunológicos. É bem provável que esse vírus vá sofrendo adaptações, mutações, e quanto mais longe do ponto inicial, é uma possibilidade, sim, de que na Itália o vírus que esteja lá, ou né, as cepas que estejam lá, né, sejam já um vírus com maior resistência, e pode ser que esse nosso aqui, que começou aqui no Brasil posteriormente, e que já enfrentou, vamos dizer, todo tipo de intempéries nos seus hospedeiros, no ambiente, já venha uma outra adaptação e tenha uma virulência maior ou uma capacidade também maior de infecção, né? Ô, Marcelo, olha só, uma pergunta que eu ia te fazer ontem, né, eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas querem fazer, porque a gente é leigo, né, eu tô adorando essas lives contigo, bate-papo contigo, porque eu sou totalmente leigo, né, eu entendo de perfumaria da farmácia, entendo de gestão estratégica de farmácia, entendo de marketing de farmácia, mas a parte farmacêutica, o que tu está nos trazendo aqui assim, eu realmente não entendo nada, né. E antes de tu responder sobre a clorexidina, que tu respondeu na live de ontem, né, mas eu acho que é legal você reforçar, eu queria te fazer uma pergunta óbvia, assim, simples até diria, né, que tipo assim, mas quando que essa coisa vai parar? Porque assim, eu fico pensando o seguinte, poxa, ou estamos em casa, ou estamos trabalhando, ou estamos se desinfectando, mas na tua experiência como infectologia, né, no conceito de infectologia, quando que isso vai parar? Quando que isso vai estabilizar? Tipo assim, a gente vai ter que passar pro resto da vida agora se protegendo do coronavírus. Me perdoe a minha pergunta tola, talvez, né, mas eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, porque agora se discute o quê? Fica em casa, sai de casa, mas ninguém fala, por exemplo, assim, sobre o que vai ser daqui para frente. A impressão que eu tenho é que a humanidade vai começar uma nova jornada, sabe? Tipo assim, eu queria ouvir a tua opinião. Em que momento que se estabiliza? Quando é que a gente vai... são 21 dias, pelo que eu li, assim, sobre o ciclo que geralmente... Por isso que eu acho que seria importante conversar com o Dr. Charles, né? Numa ocasião, eu quero chamar ele aqui, até para poder entender um pouco melhor isso, né? Tipo... esse período de 21 dias, 30 dias, não sei qual é o tempo ali que as pessoas levam o organismo leva até criar a imunidade e tal, né? Mas eu não vejo ninguém falando sobre isso, entende? Eu só vejo falando que vai parar, ou fica em casa, ou sai pra rua, mas ninguém fala sobre o momento que isso vai estabilizar. Qual é a tua opinião sobre isso, Marcelo? Antes de responder a pergunta da Marenice ali, sobre a clorexidina. Olha, a questão toda desse isolamento, e digo também que eu creio totalmente, né? Estou trabalhando com isso agora e creio totalmente que esse protocolo de antisepsia e desinfecção massiva é a segunda medida mais importante, a ser associada com o isolamento, e isso tudo é para evitarmos um pico de infecções em massa e que quebraria todo o sistema de saúde, e ainda temos risco que isso aconteça. Na minha cidade aqui são 130 mil habitantes, tem 45 leitos de UTI com respirador. E tem uma pessoa lá entubada com coronavírus positivo. Está usando um dos respiradores. Ninguém quer ir para lá. Ninguém quer ir para lá. Só tem 44. Só tem 44. Não, eu estou dizendo o seguinte, até quero te levar mais longe com essa coisa das pessoas não quererem ir para lá. Eu acho que num determinado momento vai ter gente que vai querer ir para lá e não vai ter. Esse é o grande ponto, né? Isso eu entendeu? Entendo, né? Só que eu penso também então, assim, porque uma pessoa que está lá na UTI entubada, usando o respirador, por isso que precisamos, o governo precisa estimular que essas empresas que estão aí produzindo os respiradores, eu vi ontem a empresa da UFRJ, uma startup, desenvolveu uma máquina lá super barata, mas que faz a mesma função de uma forma assim muito mais simples, né? É um equipamento que não é bonito nem nada, não é o equipamento hospitalar, mas faz a função. Então isso precisa ser replicado, porque as pessoas vão precisar disso, né? Vão precisar usar. E pode ser que eu fico preocupado com municípios muito pequenos que venham a ter casos e não tem uma infraestrutura, né? O Brasil tem 5 mil e tantos municípios, então é um país de dimensões continentais, assim, é muito preocupante. Então, acho que essas medidas de barreira são absolutamente essenciais nesse momento, sabe? Porque se nós tivermos infecções paulatinamente e o sistema de saúde
conseguir atender a todas as pessoas, o vírus vai continuar entre nós, mas vai propagar de uma forma mais branda, e pode ser que consigamos ter buracos também em que, por exemplo, ele esteja isolado em uma determinada área, onde haja mais concentração, mas em determinadas áreas, em que, havendo isolamento, não tem a transmissão do vírus, áreas que estão mais seguras. Mas eu não sei te dizer o que pode acontecer no futuro. Eu vi que não é um artigo científico ainda, não é um estudo, mas na China divulgaram uma pessoa que se contaminou com o coronavírus, o novo coronavírus, se tratou, curou, recebeu alta, testou 2 vezes negativamente para o coronavírus, não tinha mais e voltou a se infectar. Esse é o dado que a gente tem. Voltou a ter infecção e numa situação assim, até pior do que da primeira vez. Então, assim, isso não temos. É um caso isolado que foi colocado. Não sei se é um sensacionalismo. Temos que realmente trabalhar sempre com dados baseados em evidências. Mas estou colocando apenas como uma possibilidade. Pelo que eu entendi até aqui, é que a pessoa em contato com o vírus, vamos dizer assim, submeteu o seu sistema imunológico ao patógeno, acaba desenvolvendo uma resistência, não vai ter mais. A lógica era essa, né? Mas a Organização de Saúde, Mundial de Saúde, é muito clara nos seus últimos relatórios, que nós temos aí quase 10 mil mortes na Itália, subiu para 9 mil ontem, né? É capaz de, em 2 dias, a Itália passar os 10 mil mortes. Mas a Organização Mundial de Saúde, pelo andar das coisas, já diz que o mundo se prepare, porque é bem possível que venhamos a ter aí milhões de mortes, né? E milhões 2 milhões para cima, não para baixo, né? Com certeza. Então, sobre a clorexidina, só voltando à resposta da Marenice ali. Clorexidina. Tem diversos ensaios com diversos agentes antissépticos e desinfetantes frente aos coronavírus da SARS e da MERS, que são os primeiros coronavírus humanos, porque não temos ainda ensaios com o novo coronavírus, está muito recente ainda, né? E que demonstraram que soluções com clorexidina a 0,2, tá? Você está falando em clorexidina a 1%, 0,2 não são efetivas frente aos coronavírus. A clorexidina, mesmo também em concentrações mais altas, que é o que diz esse estudo, ela tem uma capacidade de redução, de inativação de partículas do vírus menor do que outras substâncias. Por isso, ela não figura na lista dos produtos que eu recomendei no protocolo, porque a gente não sabe, tem uma clorexidina 0,3, por exemplo, vendida no mercado, tem nas farmácias e tal, e as pessoas podem falsamente achar que estão usando um antisséptico efetivo e tal, e realmente não estarem utilizando a coisa certa. Além do que, a clorexidina é um produto bem mais caro do que as soluções aí que eu proponho, porque a preocupação que eu tive com esse protocolo foi a seguinte: você está preocupado com a sua casa, fazer a barreira, você já deve estar fazendo aí protocolo, usando algumas soluções para proteger a sua casa. Os seus amigos, familiares também. Mas é aquela população da comunidade que não tem o dinheiro para comprar o álcool gel. Porque até então, o que tem sido divulgado pela mídia oficial do governo e que a grande mídia propaga é o uso do álcool gel. Até então, é o uso do álcool gel. Me lembro do desespero que eu fiquei no dia 15 de março, agora, há menos de 2 semanas, do André Trigueiro, na Globo News, falando: será possível? Só tem o álcool gel, está em falta, está caro. Será que não existe um outro produto, uma planta que possa ser utilizada? E eu aqui desesperado, gritando para o mundo, querendo botar para as pessoas esses produtos aí que realmente têm eficácia comprovada frente a coronavírus, né? Então, digo a vocês que, nesse momento, é preciso que essa população mais esclarecida tome consciência e adote esse protocolo. Mas é preciso que os gestores da saúde invistam nos 2 produtos que são os mais baratos que eu tenho recomendado, que é o hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio,
para levar, para produzir em massa, mas são, assim, milhares de litros. O protocolo que eu estou passando para todos, gente, não é ter um litrozinho, um frasco de álcool em casa e serve para tudo e está tudo bem. Não, gente. A gente traz os produtos que vêm de fora para uma mesa específica aqui, que não pode ter nada nessa mesa. Nós vamos banhar externamente as embalagens todas. Então, gasta muito produto para fazer esse protocolo. Não é do jeito que a população brasileira está fazendo. A proposta é mais além, sabe? E essa barreira química, através desse protocolo, precisa chegar às comunidades, porque se esse povo não tiver com a barreira química, eles vão ser atores para continuar propagando o vírus para todo mundo. Então, olha a importância do poder público agindo para também implementar, tanto nos hospitais, que aí o risco é para os profissionais de saúde, mas também para as comunidades. Por isso, a necessidade da desinfecção, a antisepsia, que eu digo, nos entornos dos locais que estão funcionando, dos mercados, e internamente nos mercados e nas farmácias, o pessoal usar bombas de 20 litros postais, ou então eu tenho aqui modelos, numa próxima live eu vou trazer aqui as soluções para mostrar para o pessoal. Se me der um intervalo de 10 segundos, eu peço alguém para me trazer aqui. Vai lá, só um minuto. Pô. Pessoal, sabe o que eu fico preocupado com tudo isso aí, galera? É com a questão, assim, tipo, eu vejo a gente preocupado em esperar soluções, né? Eu me vejo muito isso quando eu escuto o Marcelo falando, que a gente parece que fica, não sei vocês, mas eu fico muito assim, tipo, não, o governo vai dar uma solução, né? Ou vai aparecer uma vacina, ou vai aparecer, tu entende? E daqui a pouco, não sei, galera, daqui a pouco a gente vai ter que ter uma atitude. Esse negócio do protocolo, no primeiro momento, eu digo, tá louco, bem capaz que eu vou conseguir seguir todo esse passo a passo, sai de casa, chega em casa, bota ali, Piovidina, bota o calçado dentro do negocinho, sabe, limpa a chave, limpa a carteira, limpa o cartão de crédito, não sei o quê. Sabe? Só que, ao mesmo tempo, o que é preferível? Né? O que é preferível? É a gente ficar nessa paranoia ou nessa comodidade esperando que governos e tal, especialistas tomem uma atitude, ou de repente nós tomarmos uma atitude pessoal de nós começarmos a nos cuidar. Então, esse é o ponto inicial, assim, sabe? E que tá começando a despertar em mim, eu, Fábio Centeno, um cuidado meu. Não vou esperar pelo governo, não vou esperar pelo prefeito, não vou esperar pelo Bolsonaro, pelo Ministério da Saúde, mas pegar essas informações que o Marcelo está fazendo aqui, e começar eu fazer o meu protocolo, né, Marcelo? É isso, cuidar, fazer o meu cuidado, entende? Porque eu não posso parar a minha vida. Então, cara, eu tô achando muito legal isso, porque é uma proposta das pessoas chamarem para si a responsabilidade, e não ficar esperando que apareça uma vacina do nada, ou que apareçam soluções milagrosas, ou que seja a direita, ou que seja a esquerda. Que bobagem isso, que piada. Inacreditável que em pleno século XXI que a gente está vivendo, as pessoas fiquem se extremando em posições políticas. Como eu falo, assim, ó, eu até comentei ontem, né? Tem horas que eu acho, cara, eu acho que isso aí é negócio dos comunistas, os caras estavam lá, sei o quê. Aí daqui a pouco eu falo assim, não, acho que isso aí realmente sabe, algo que se perdeu o controle. Mas indiferente do que seja ou deixa de ser, existe, sabe, vidas que estão em jogo, vidas que estão em jogo vitimadas pelo vírus, vidas que estão em jogo vitimadas pelo um colapso econômico, mas são vidas, pô, sabe, são vidas. E assim, me incomoda muito, cara, me incomoda muito essa polarização, que agora seria tipo assim, eu sou cristão, né, cara? Então, assim, eu tenho uma visão holística a respeito das coisas. Então, eu fico pensando o seguinte, o Marcelo saiu, vou esperar ele voltar aqui. Mas eu fico pensando o seguinte, cara, como é que fica, tu entende? Assim, se Deus olhasse de cima, assim, ele fala assim, cara, eu vou jogar um negócio aqui, que a galera, pessoal, o Marcelo caiu, mas eu acredito que ele vai voltar, tá? O que acontece? Eu fico pensando o seguinte, será que isso não é uma forma da gente despertar para uma consciência maior, você entende? Porque, poxa, não é possível, pessoal, não é possível que a gente esteja em pleno século XXI e diante de uma situação que hoje, voltou o Marcelo, e de que hoje parece que a gente fica esperando pelos outros, né? Quando, na verdade, eu acho que a gente tem que começar a fazer uma coisa por nós. E aí, com essa informação, a coisa vai numa outra direção. Ô, Marcelo, já que tu voltou aqui, só aqui, não sei se é fake news, o que é, né? Mas o Everton, né? Ele perguntou ali sobre a vitamina D. Eu te confesso que eu nem escutei nada sobre isso, mas ele perguntou aqui se tem alguma novidade sobre a veracidade do que ele tem visto nas redes sociais em relação à vitamina D. Isso daí é uma coisa que já debatemos lá no grupo.
no grupo Ciências Farmacêuticas do Telegram. Quem quiser, vai lá, tem muito esclarecimento sobre muita coisa, não é só sobre também os antissépticos e desinfetantes. E a questão da vitamina D, olha só, eu digo como farmacêutico magistral, que já trabalhei em farmácia de manipulação, já tive farmácia homeopática e farmácia de manipulação, e trabalhei com ortomolecular. Então, quero dizer para você, gente, olha só, que a vitamina D é importantíssima. Importantíssima. Não só tomar vitamina D, mas é numa dosagem terapêutica, não é na dosagem que vende aí nos suplementos alimentares, que às vezes é uma dosagem muito baixa, não é dose terapêutica, né? E também a questão do sol, gente. Olha, quem está em isolamento, por favor, tomem sol. Eu estou aqui tomando meu banho de sol todo dia. Eu ia falar isso agora, pô, vitamina D. É importantíssimo para a conversão da vitamina D3. E por que isso? Porque a vitamina D é um dos nutrientes que tem uma participação essencial no processo imune. Digo para vocês, não só vitamina D, vitamina C também, e tem minerais, tem fitoterápicos e imunomoduladores. Hoje é sabido, é real isso, tem diversos artigos, é uma gama enorme de artigos científicos que embasam isso que eu estou falando, né? As pessoas que realmente colocam de forma contrária, não entenderam, então não estão estudando, não estão lendo os artigos científicos. É possível, sim, interferir na imunidade das pessoas. É possível incrementar a resposta imune de uma pessoa através de nutrientes, de uma disponibilidade bioquímica desses nutrientes para que o processo imunológico aconteça em sua mais eficaz resposta. Você tem uma resposta mais rápida, mais ampla por todo o organismo e, portanto, mais eficiente. Se pega um organismo e a pessoa tem uma baixa de vitamina D, por exemplo, e precisa dar uma resposta frente a um patógeno, no caso, o coronavírus, essa resposta vai ser deficiente, a pessoa, sem as suas defesas orgânicas agindo, sem a sua imunidade funcionando, sua resposta imunológica, com certeza o vírus vai fazer um estrago maior, a manifestação vai ser mais grave. Então, embora a suplementação terapêutica de vitaminas, minerais, fitoterápicos e, no caso também, aí, imunomoduladores, embora não seja um tratamento, uma terapêutica específica para o coronavírus, porque através disso você não vai evitar de se infectar, de jeito nenhum, vai se infectar do mesmo jeito. E não vai curar a Covid-19. O objetivo desse tratamento é fortalecer, dar robustez para o seu sistema imunológico. Aí você vai ter uma manifestação da doença de uma forma mais branda. Entendeu? Então, assim, é importantíssimo essa questão da nutrição e da suplementação da vitamina D, com certeza, vitamina D3. Vou fazer um convite a uma colega que é farmacêutica, especialista em ortomolecular, dá aula de ortomolecular, que é a Vanessa Anguinoni. Vou fazer um convite para que ela venha ao nosso grupo e que dê um depoimento, porque ela trabalha com isso. Ela é uma farmacêutica que trabalha na clínica, está com o consultório lotado, fazendo a diferença em suplementação terapêutica de nutrientes, estudando a bioquímica do corpo, para colocar o corpo num alto nível. Porque muitos dos medicamentos, olha o enfoque desse ponto de vista que eu coloco para vocês, tão importante agora. Quando você tem um exame bioquímico, por exemplo, um exame clínico, né, do sangue, ou exame de nutrientes da sua constituição, por exemplo, tem sempre um índice, o mínimo e o máximo, né? E, infelizmente, nós trabalhamos com a média mínima, ou então, por exemplo, uma pessoa que está lá no índice mínimo, ele tá normal. Mas acho que nós também podemos ter um critério de trabalhar com o máximo de eficiência. Então, quem optar mesmo por fazer uma suplementação vitamínica e tudo, com certeza vai estar colocando o seu sistema imunológico
no máximo de eficiência. Perfeito. Entende? O horário ali, o colega perguntou qual é o melhor horário para tomar a vitamina D3 com K2, ingerir com ou sem alimentos? Uma pergunta, né, bem específica. Pois é, uma pergunta para a doutora Vanessa, né? Essas vitaminas, a D, a E e a K, são vitaminas lipossolúveis, né? São vitaminas lipossolúveis. Então, eu creio que ingerir essas vitaminas, né, com teor, alimentos que têm um teor de gordura, pode ser que você tenha aí, no caso, uma possibilidade de perda metabólica, mas eu gostaria de avaliar isso é caso a caso, tem que ver se a pessoa toma outros medicamentos, é muito difícil falar assim, em termos gerais, sabe? Então, depende muito do tipo de alimentação da pessoa também, sabe? E por isso que é importante aí o farmacêutico clínico ortomolecular, ou então o médico ortomolecular, porque exatamente faz uma prescrição e uma orientação em função também da alimentação da pessoa. É isso, Marcelo. Marcelo, nós já estamos com 1 hora de live aqui. Não sei se tu tem mais alguma coisa para considerar. Eu deixaria aqui uma ideia de nós trazermos a doutora Vanessa, como tu colocou, ou esses contatos que tu tens, sim, porque nesse ambiente que a gente consegue colocar até 5 profissionais, entendeu? 5 pessoas. E eu me coloco aqui totalmente à disposição para usar esse canal, depois fica salvo, dá para compartilhar para vocês, porque eu acho que é o momento da gente unir forças aqui. Eu já entrei em contato com o Dr. Charles aqui, ele já confirmou, tá? Que ele pode fazer uma live conosco também. Então, quanto mais, eu acho que agora é a hora da gente juntar forças. Eu não sei se você gostaria de concluir mais algum ponto aqui, porque como a gente já está com 1 hora de live, depois o pessoal acaba não assistindo, né? Eu peço para as pessoas que estejam ouvindo, né, essa mensagem aqui agora, que entrem para o nosso canal no Telegram, Coronavirose, e também para o grupo Ciências Farmacêuticas, que venham aprender tudo sobre esse protocolo, porque ele é facilmente aplicável em diversas situações, em diversos ambientes, não somente o residencial, mas também adaptável em várias situações de trabalho. Por exemplo, tenho o marido de uma colega farmacêutica que perguntou, ele trabalha com equipamentos eletrônicos, né, iPhone, Samsung e tal, e tem uma recomendação dos fabricantes para fazer a desinfecção desses aparelhos. Não pode usar o etanol, não pode usar a povidina, que eu recomendo, não pode usar o cloro, o hipoclorito de sódio. Então, o que poderia ser utilizado? Já tem dados de uso do álcool isopropílico frente a coronavírus humanos, e esse álcool isopropílico é o ideal para limpar esses aparelhos e funciona contra coronavírus. Olha só a questão da adaptação também, que nós todos também podemos ter em casa para desinfetar nossos celulares. Porque ele disse que tem um percentual altíssimo de aparelhos que danificam a tela, essa parte de plasma, usando álcool. Então, você pode perder o seu celular, né? Então, assim, as pessoas entrando lá no nosso canal e no nosso grupo, vão aprender o protocolo, implantem nas suas casas e tornem-se agentes propagadores dessa informação, porque isso é uma questão de saúde pública. Através desse grupo, nós estamos numa verdadeira causa humanitária, porque isso vai salvar vidas, gente. A gente vai, com essa medida de barreira química, junto com o isolamento, realmente minimizar a propagação do vírus, que é tão desenfreada, não só aqui no Brasil, aqui está começando, mas no mundo todo já temos aí 1/3 da população mundial em isolamento. Não é verdade? Os produtos. Isso, Faltou mostrar aqui os produtos, olha. Isso, olha, tá aqui, ó. Essa daqui é a povidina iodada, que você comprou. Tem várias marcas, não importa a marca que seja, ó. Tá vendo? Você acha em qualquer farmácia, tem essas duas aqui. Eu tenho umas 4, 5 marcas. Então, você compra isso, essas aqui custaram, olha, R$ 6,90. Show. 100 mililitros. É suficiente para fazer 4 litros da solução antisséptica de povidina iodada a 0,25, que tem uma eficácia maior do que o álcool a 70, que está custando aí R$40 o litro. A preço de ouro. Por R$6 você vai fazer 4 litros da solução, que é mais eficaz, né?
do que o álcool 70. Temos aqui também a água oxigenada 10 volumes. Essa água oxigenada 10 volumes, ótimo, ela é o peróxido de hidrogênio a 3%. A solução que a gente quer preparar é o peróxido a 0,5%. Então, basta diluir um frasco desse inteiro, mais 500 mililitros de água que precisa ser deionizada, porque senão você vai inativar o peróxido. Tem que ser água deionizada. Eu tenho pedido às farmácias de manipulação para doarem a água deionizada para a população, porque os pequeninos aparelhos que tem nas farmácias de manipulação têm uma capacidade de produção de 100 litros hora, são 800 litros numa jornada de 8 horas de trabalho, né? E é super barata essa água, então vende por R$1 só para cobrar a embalagem, para que as pessoas comprem esse frasco, diluam com mais meio litro de água deionizada e você vai ter 600 mililitros de peróxido de hidrogênio a 0,5% efetivo contra o coronavírus, tanto quanto o álcool em gel a 70%, tá bom? Então, assim, bastante importante. Esse daqui é um dos mais baratos e altamente eficazes. O Vinícius está perguntando aí se a água de 10 volumes pode ser diluída. Exatamente, Vinícius. Ela a 10 volumes é muito forte. Ela tem um poder oxidante muito alto, que é para usar para ferida aberta, para desinfecção de feridas. Não é o caso de uso para pele íntegra ou também para fazer desinfecção de objetos. Se você usar ela muito concentrada, você vai acabar, esses produtos muito concentrados, vai acabar causando dano à sua pele, né? Tem aí também a água oxigenada 20 volumes e a 30 volumes, mas aí o preparo muda, tá, gente? Porque elas são mais fortes, a diluição é outra. Lá no grupo tem isso também. E o que eu tenho usado, por exemplo, interessante, são aspersores. Aqui cabe 2 litros. Então você bomba isso daqui, fica com a solução aqui e pode fazer aspersão em áreas maiores na sua casa. Já para o poder público, eu tenho recomendado bombas como essa, mas aquelas postais que colocam com 20 litros, aquelas que são usadas na agricultura, né, para colocar veneno na lavoura, é aquela bomba que é necessária para fazer desinfecção das ruas com a solução de peróxido de hidrogênio e hipoclorito. A solução de polivinilpirrolidona iodada, que é a povidina, depois de preparada, fica assim, ó. A que eu estou usando aqui em casa. Não mancha? Não mancha, porque, olha, é muito diluída. A cor dela assusta, né? É ligeiramente amarela, mas, olha, não mancha. Ó, a monta toda colocada. Não mancha porque ela foi diluída 40 vezes. Perfeito. 40 vezes. Eu já então as pessoas têm medo de manchar, né? As pessoas têm medo de manchar por causa da povidina 10%, que realmente é muito concentrada, fica amarela. Mas é claro, é para isso que nós temos 4 soluções no protocolo. Perfeito. Se alguém tem uma roupa muito branca, não vai colocar para desinfetar na povidina, porque ela vai ficar amarela. Então, assim, se você tem outras opções de antissépticos e desinfetantes, entendeu? Marcelo, a última pergunta, então, da Marlenice ali, ela fez uma pergunta ali, a última questão, nós estamos fazendo, não estamos fazendo verificação de pressão em glicose na farmácia. O que tu me diz? Correto? Não. Olha só, a glicose, com os devidos cuidados, né, que você vai tirar a gotinha de sangue da pessoa, né, com luva, com tudo, eu acho que esse procedimento vai ficar mais caro pela necessidade, né, de fazer essa barreira química, né? Eu acho que é possível. Agora, a questão da medição da tensão arterial é bastante complicado, assim, porque você teria que desinfetar todo o equipamento, e eu recomendo para os farmacêuticos, nesse momento, que as pessoas adquiram o equipamento, né, um equipamento para medir a pressão, e que façam isso nas suas casas, de repente um aparelhinho, né, seja automático, mas os profissionais de saúde, nas unidades hospitalares, na farmácia também, creio que é um serviço farmacêutico, há como fazer, mas as medidas de desinfecção têm que ser muito rigorosas, assim, você vai ter que banhar esse aparelho todo com a solução desinfetante. Se for o iodo, basta 30 segundos, deixa secar
e vai ter que esperar secar para vir o outro cliente que vai se submeter à medição. Então, é possível, mas vai dar mais trabalho. Agora, é imprescindível adotar esse protocolo, porque senão você coloca o aparelho de pressão em um, já vem outro, se você vai disseminar o vírus, ou então até se auto-infectar, né? Através de ter contaminado suas mãos. Então, muito cuidado dos profissionais da saúde para realmente, principalmente os profissionais da saúde, né, adotarem esse procedimento de antisepsia e desinfecção massiva, que se aplica a qualquer ambiente de trabalho residencial, a nível de esfera pública e tudo. Marcelo, eu acho que é isso aí, Marcelo. Quero te agradecer mais uma vez, tá? Vamos continuar no WhatsApp trocando ideia, assim, a gente tem o grupo do Telegram lá, onde o grupo o pessoal tá animado lá, inclusive aqui a Marisa está perguntando ali sobre deixar o vídeo, onde a gente possa ver esses protocolos e tal, né? Isso aí, a princípio, ele ainda está um pouco espalhado lá no grupo, né, do Telegram, mas sim, a gente já vai começar a organizar isso para compactar e deixar algo mais, né, mais compactado para cada protocolo. Em casa, saiu de casa, voltou para casa, está no carro, está no trabalho, tá, né? Eu penso que é isso que o pessoal está esperando, né? E eu te peço que você, por favor, por gentileza, coloque esse vídeo também, a outra live também lá no grupo, para que as pessoas possam, né, o link, para que a pessoa possa também estar assistindo essas informações. Eu te digo, olha, tem coisas que eu falei nesse vídeo hoje que não está no grupo. Porque, assim, depois que você entende o protocolo, você vai adaptando, né, para a situação. É isso aí. Perfeito, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado. Peço ajuda a todos que puderem também. Se quiserem se tornar voluntários, eu estou tornando qualquer pessoa que queira vir trabalhar conosco nessa causa, no grupo, ajudando a tirar dúvidas das pessoas, porque quando você aprender o protocolo, você vai ser um multiplicador disso para a sociedade. Então, eu peço ajuda, que venham para o grupo, vão ser tornados administradores, para estarem também fazendo esse trabalho como agentes de saúde, através do nosso grupo e do nosso canal do Telegram. Tá bem? Muito obrigado a todos. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Um bom final de semana para ti. Deus continue te abençoando nessa jornada aí. Conta comigo para o que der e vier. Falou, querido. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos. Abraço. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.